No programa Apito Final apresentado pelo Neto, foi questionado a cavadinha do Memphis e craque Neto defende o holandês, veja só. E não deixe de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho e sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos lá, Quesada, o que você enxergou do jogo, o que você viu de tudo aí, das falas em relação ao jogo, qual que é a sua visão? Quesada, monstro sagrado? Neto, o Dorival ainda não conseguiu acertar em pouco tempo e aí também a gente precisa entender esse tempo que ele tem de trabalho, são apenas 4 jogos. O bendito, ou maldito esquema defensivo do Corinthians, né? Porque é muito fácil atacar o Corinthians. Você viu aí, né, como o homem que esteve em campo, o Mateuzinho foge da bola, o Kaká vai e não vai, isso no primeiro gol que a gente está vendo. No segundo lance também o Mateuzinho nada faz de combate. O lançamento sai lá no campo de defesa do Mirassol, não tem nenhum jogador ali para dar combate. A marcação começa sim, senhor, lá na frente, não é? E esses problemas que são seríssimos, muito por causa também da falta de qualidade dos jogadores. Você começou o nosso papo falando de falta de qualidade, infelizmente Matheus atingiu algum tipo de objetivo. E para arrematar, Memphis, futebol é coisa séria, muito sério. Você pode até ter a certeza de que eu vou bater desse jeito e vou fazer o gol, mas o estudo mostra o contrário. Bate no alto, no ângulo do goleiro e é muito mais complicado para um goleiro. O Buffon de Ades estava dizendo que tem que aumentar o gol porque está tão fácil o goleiro fazer defesa ultimamente. Aí o cara vai lá e dá uma atrasada pelo alto. Isso nem é cavadinha, isso é atrasada de bola. Cavadinha é outra coisa. Então, se não levar a sério, Neto, é mais um ano perdido na história do Corinthians em relação ao Campeonato Brasileiro. O senhor disse que ia brigar pelo título, eu também estava nessa, agora não estou mais. Vai ser muito difícil o Corinthians fazer uma campanha consistente, brincando, né? Isso não é jogar futebol, isso daí para mim é brincar. E o Corinthians não está numa condição de ficar brincando de futebol. Marília Ruiz, dá para entender em 4 jogos, 2 vitórias, um empate, uma derrota. Dorival Júnior, time misto, meio campo diferente, que nunca jogou junto. Já o ataque também, o Roberto ficou no banco. Mirassol era para ganhar de 3-1 e o Mirassol venceu e venceu bem a equipe do Corinthians, não tirar os méritos do Mirassol, né? Diga-se de passagem. Qual a ideia também em relação ao Corinthians? Sul-Americana agora, acho que é quinta-feira, né? E depois tem jogo no Santos no domingo, que é o clássico, né? Lá na Neoquímica Arena. O que entender de tudo isso, Marília Ruiz? Olha, eu acho que o Dorival não tem condições de ser milagreiro, como não seria qualquer técnico no lugar dele. Acho que faltou decisão quando da chegada do Dorival sobre a Copa Sul-Americana, que começou muito mal com uma derrota em casa de partida e depois uma derrota fora de casa na sequência na Colômbia. Então, quando o Corinthians quer fazer as duas coisas, ele não faz nenhuma das duas. Não adianta poupar na Sul-Americana e poupar no Campeonato Brasileiro. O Corinthians deveria ter feito com o Ramon e Ramonzinho e na mudança com o Dorival a opção óbvia de priorizar o Campeonato Brasileiro. Mas poderia ser. Em todos os últimos anos, o Corinthians tratou a Sul-Americana e é verdade que o grupo do Corinthians é talvez o mais enrolado da Sul-Americana, azar, é vergonha do mesmo jeito. O Corinthians deveria ter tratado essa derrota em casa e a derrota depois na sequência na Colômbia como eliminação. E mandar para os próximos jogos um time aí sim misto ou alternativo, como foi com o Antônio Oliveira, como foi com o Luxemburgo. E ainda assim o time conseguiu chegar nas fases finais, mesmo que não conseguisse chegar. Agora, não olha nem para uma coisa, nem para outra. Não é time titular nem na Sul-Americana, nem no Campeonato Brasileiro. O que aconteceu essa semana? Empate em casa e derrota fora. Então ficou pior do que estava antes. Então acho que o Dorival precisa de comando. Acho que se não é o Fabinho Soldado, sei lá quem é que vai mandar quem é que comparece hoje em dia no CT do futebol do Corinthians, alguém precisa dar uma determinação. Olha, essa semana o jogo é quinta-feira e domingo contra o Santos. O Santos joga amanhã contra o Ceará e depois descansa até domingo. Quem vai jogar contra o Huracan na quinta-feira? Ninguém? Muito bem, o time titular vai treinar para jogar com o Santos em casa e vencer a partida. Agora, vai todo mundo para a Argentina e jogar no domingo à tarde, sabe o que vai acontecer, né, Quesada? Nem lá, nem cá. Vamos lá, o Memphis pra você foi isso aí é uma vergonha. Vergonha? Eu não penso assim, mas eu respeito muito a opinião das pessoas e respeito muito mesmo. Eu acho que sobre dar cavadinha, assim, ó, se o cara faz, nossa, quem não sei o quê, não sei o quê. Se o cara não faz, ele é irresponsável.
se ele tivesse chutado a bola forte na trave, voltado, pá. E aí é uma visão de muita gente. A minha não. A minha não. Eu acho que o jogador ele tá ali, ele tá pronto, ele pensa do jeito que tem que bater, é uma decisão dele. Se você perguntar pra mim, você já fez isso jogando bola? Não. Não. E já perdi alguns pênaltis importantes na minha carreira. Contra Santos, contra São Paulo, contra Palmeiras, né? Mas eu não vejo como irresponsabilidade. Eu acho que ele escolheu uma tática para bater, viu o goleiro alto, que todo mundo sabe que é muito bom goleiro, e ele vai e ele tenta. E a cavadinha, para todo mundo, só teve um jogador que dava a cavadinha. Dois, o Louco, Abreu e o Djalminha. Mas ninguém, porque eles olhavam o goleiro. Nenhum jogador, nenhum outro jogador na história olha o goleiro. Ele arrisca. Se o goleiro tivesse a certeza, que ele ia dar a cavadinha, ele fica assim, ó. Ele para. Mas nenhum goleiro tem a certeza, porque há dúvida. Tanto é que o próprio Walter fala que ele ia ficar parado, e aí, na hora que veio bater, ele sai um pouquinho, ia pela categoria dele e volta. Mas eu não coloco com irresponsabilidade isso aí. Godoy, o pênalti foi ou não pra você? Craque Neto. Tem dúvida? Não, dúvida nenhuma, craque Neto. Pelo ângulo das imagens, mostra que o braço tá na lateral. Tá aqui. Né? Mas dependendo do ângulo de onde você olhar, o braço pode estar na sua frente. Mas pelas imagens mostra. É muito difícil o jogador se movimentar para travar um chute sem fazer o movimento daquele de braço lá. Mas o jogador tem que se condicionar que hoje... Aí, ó. Hoje a FIFA... Hoje não, já Porque ele faz assim, Godoy, ó. Você tá colocando a perna, não tem jeito, você mecanicamente. A trajetória é pro gol a bola, não sei se seria, mas... mas ele intercepta a bola. Então foi, o Gobi acabou interpretando, com o auxílio da tecnologia, acabou interpretando corretamente, e se fosse a favor do Mirassol também deveria ser marcado. Foi o Neto Berola nesse lance. O volante. Neto Berola. Não é Berola, é Moura, né? Neto Moura? Não. Neto Moura. Berola é aquele Neto Moura. Neto Moura. Bom de bola. O árbitro, se termina o primeiro tempo, no tempo que ele deu de acréscimo, o Mirassol não teria sofrido o gol. Então, mas ele não deu um minuto a mais? Ele prorrogou um minuto a mais. Então, ele prorrogou. Tá. Mas prorrogou por que motivo, né? Ninguém vai saber. Por que motivo ele prorrogou esse tempo? Que foi a reclamação no intervalo. Porque se ele termina no tempo que ele deu de acréscimo, não teria discussão nenhuma. E se não toma o gol, também não teria discussão, né? Mas a reação dos jogadores do Mirassol quanto ao que o Memphis fez não deveria ser de maneira agressiva. Só faz isso daí quem tem personalidade, cara. Quem não tem personalidade não faz. E poderia errar também se ele cobrasse igual ele cobrou. Você sabe que eu acho. Da Holanda. Eu acho que pra mim, mas sabe, não precisava dessa reação. Sabe qual foi o erro maior dele, do Memphis, pra mim? Foi não ter feito o gol no rebote. Se ele vai com a perna esquerda, ele faria o gol. Mas ele aí eu critico ele. No pênalti, não. Eu acho assim, eu acho que menino não tem que fazer isso. O jogador mais jovem não tem que fazer isso, até para não tomar muito pau, sabe? E aí, não deixa só nesse lance da cabeçada. Se você puder fazer o favor aí, se ele vai com a perna esquerda, não nessa imagem, mas na imagem aberta, se ele vai com a perna esquerda, ele faz o gol, ou teria muito mais possibilidade. A única coisa babaquice dos jogadores do Mirassol, por exemplo, vocês são... foi tão babaquice porque isso aí não é desrespeito, muito pelo contrário. E o menino que depois gravou aí, que joga aí no Mirassol, arrebentando com o Memphis, falando um monte de coisa, depois não teve peito para deixar o Stories. Não, se você tem aquela atitude, deixa o Stories. Deixa o que você falou, né? Porque é um absurdo querer fazer isso. E até aí vai o número 34, que eu esqueci o nome dele, é zagueiro. Bom de bola. James, né? Bom de bola. Vai lá e mete o dedo nas costas dele. João Vitor. Como se fosse assim, olha, você vem aqui e bate um pênalti. Mas todo mundo faz isso. Não é falta de respeito isso. A verdade, uma idiotice, tanto é que ele tomou um cartão amarelo, né? E aí, uma coisa tonteira. Então, a partir de hoje, nenhum jogador do Mirassol, em qualquer que seja o jogo, em qualquer que seja a divisão, vocês não podem bater pênalti de cavadinha. Porque se vocês baterem,
Os seus jogadores vão bater em vocês. E se vocês perderem, a responsabilidade é só sua que bateu, não é do grupo todo, tá bom? Babaquice por parte de todo mundo, no meu entendimento. Em relação ao Memphis, eu não tiraria ele do jogo. Ele não estava mal no jogo. O que você pensa disso, meu querido Quesada? Não, ele cobra o escanteio. Você vê, na hora que ele vai bater o escanteio, ele já faz o sinal que a bola vai para o segundo pau para a chegada de alguém. Aí o Kaká chegou muito bem e fez o gol. Não tiraria. Eu acho que ele errou, não deveria ter feito isso. Mexeu mal o Dorival Júnior. Não tiraria, não. Eu Muito acho que mal. Jogador grande, para um jogo difícil como esse, você não Aí, pode desculpa, tirar. Quesada. Não, mas- Ó, olha se ele vai com a perna esquerda, presta atenção, ó. Exato. Ó, já tá, ó. Ele foi de cabeça, não tinha mais. Se ele vai de voleio, ele faz o gol. Ele faria o gol. Como fez o Gabigol. Como fez o Gabigol, Cruzeiro e Atlético. Ó, dá pra perceber agora, não sei. Tem uma outra imagem até que é melhor. Parabéns ao Walter, hein? Essa aí, ó. Parabéns ao Walter. Ó, agora, ó. Quicou. Chutou com a perna esquerda. Por que ele foi de cabeça? Pode falar, Godoy. O mérito do Walter aí, cara. Não. Já tá de joelho, né? Não, eu entendi o que eu tô falando. Não, eu tô falando da sequência. Não, eu tô falando que... Não. Ah, você tá falando do pênalti. Desculpa. Não, você tá certo. Desculpa, a sua colocação é pertinente. A minha é correta, só assim, eu correta, como atacante, pô, eu perdi. Por que eu vou de cabeça na bola? Correta. Por que eu vou de cabeça que o cara já fez... Ó, quicou agora, dou o voleio em cima, ó. Eu vou com a perna. Não, Aí eu quis ir de cabeça. correta. Pra que ir de cabeça? Aí eu critico. Não, Mas correto. na jogada de dar a cavadinha, desculpa, eu tô não falando critico. em termos da cavadinha, mérito do Nossa, mãe. Walter, cara. O mérito do Walter, porque o Hugo Moura defendeu um pênalti há pouco tempo aí, que o cara também foi fazer a cavadinha dele, não foi? Monte. Sem se mexer, ele pegou a bola. Então, é um cara que tem coragem, personalidade e segura a onda se não fizer. Mas o Walter começou a jogar agora, o segundo jogo dele no Mirassol, foi muito feliz. Olha, ele já estava Se a bola, ó, não tem si quando perde um pênalti como esse. E eu respeito todo mundo, cara. Eu não gosto. Perguntar pra mim, se eu fosse dirigente, se eu fosse treinador, eu não gosto de gavadinha. E eu vou falar, eu não gosto. Quer bater? O problema é seu. Você que tá no jogo, não sou eu que bato. Agora, se a bola vai reta, é gol. Se. Porque ele quis meter no meio do gol. A bola saiu um pouquinho pro lado direito. Ó, pode ver, essa bola vai reta, ó. É gol, não tem conversa. Gol. Seria um golaço. E todo mundo ia falar assim, ó. Nossa, como é que esse cara tem coragem de fazer isso com o Walter? Mas aí cada um tem uma visão daquilo que enxerga nesse sentido. Pra mim, o que ele errou foi no segundo. Quesada, por favor. Se ele toca um pouco mais forte na bola, né, então, olha. Se ele toca um pouco mais forte na bola, não daria tempo para a reação do Walter. Você vê que o Walter O já... Walter foi bem, hein? Foi inteligentíssimo, né? Porque ele... Dia das Mães é na Pompeia. Presentes a partir... Essa bola, né? Por quê? E ele pega sem jeito, porque ele faz assim, né? Pegou sem jeito, enfim. Mas sabe o que? Ele estava tão convicto de que ele ia fazer o gol. Isso. Né? Tá, tudo bem, mas isso não foi o grande problema da derrota. Não foi pra mim, senhor Corinthians Marília, apático, Quesada jogando mal. e Godoy. Por favor, Marília. Corinthians apático, jogou mal de novo. Segunda partida seguida que o Corinthians entra em campo, como você disse, com uma nhaca inacreditável. O primeiro tempo, o Mirassol foi melhor. O Mirassol mereceu. Porque teve um lance no Ranieri. Porque com a lupa tem não sei o que no Coronado. O Corinthians jogou muito mal. Acho que a displicência do Memphis poderia ter dado ao Corinthians pontos num jogo em que o Corinthians jogou mal. Acho que na situação que o Corinthians Do pênalti. tá... Mas o gol não saiu logo em seguida? Sim, mas acho que na situação que o Corinthians está, ganhar confiança... 2-0 ali, né? Podia ter... Não. Sabe, Não, 0-0. Não, poderia terminar 2-0 no terminado primeiro 2-0. tempo. Não, Não sabemos o que ia acontecer depois. Tudo bem, mas... Podia ter sido 3-2 pro Tudo bem, Mirassol. mas ele participa de um lance fundamental, que é o escanteio. Não, mas eu acho que o Corinthians está numa situação de fragilidade, que o jogador que está jogando com a camisa 10 e fez questão de jogar com a camisa 10, ele precisa ter mais seriedade. Ainda que ele bata pênaltis assim a vida inteira, eu acho que ele tem que pensar, o técnico é novo, o time não vai se classificar na Sul-Americana. Quantos pênaltis ele já bateu? A situação é difícil. Vamos bater sério aqui, fazer 1-0 e tentar melhorar no segundo tempo. Eu só acho que, mesmo com a experiência que ele tem, e ainda que ele bata pênaltis assim, gosta de bater pênaltis assim, faça gols assim, com a bola rolando, eu acho que faltou seriedade, porque a situação do Corinthians ela é mais grave do que a situação do Memphis com a torcida.
a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro, ela é de 10 pontos, é 3 pontos do Então vamos lá, rebaixamento vamos hoje. Uma rodada. Então vamos fazer uma pergunta, então. Vamos supor que ele tivesse batido o pênalti legal, tendo feito o gol. O que mudaria daquilo que a gente viu? Se logo em seguida a gente fez gol. A gente, ó. Se logo em seguida o Corinthians fez gol. Não, é uma pergunta pertinente essa. É uma pergunta pertinente. Agora você mesmo disse, CCC não tem, né? Agora, fechar com 2-0 é melhor do que fechar com 1-0. Mas você não saberia se saiu Não, gol tudo de- bem, Netão, mas veja só, a situação do Corinthians, o mar não tá para peixe, esse é o fato. Vamos lá, qual foi o outro Não tá sobrando. Eu vou defender o Memphis, desculpa, mas eu, assim, qual foi o outro jogo que ele fez isso? De uma maneira, talvez, sem muita responsabilidade ou displicente. Quando foi? Vou dar um lance, por exemplo, para vocês todos aí que estão falando sobre isso. Contra o Grêmio, ele fez o gol de bicicleta. Talvez não deveria nem ter feito aquilo. Eu acho que deveria ficar de pé e fazer o gol. Ele fez o gol de bicicleta. O que ele fez de tão ruim daquilo que o Mateuzinho fez? De tão ruim daquilo que o Kaká fez no jogo? Perfeito. Tá aí o gol, ó. Então, Golaço. o que o Memphis fez nesse tempo todo de displicente, né? A não ser, no meu entendimento, aquele jogo contra a Venezuela. Lá. Qual foi o outro que ele deixou de Não, correr? você tem razão, mas a Não, gente... é só uma pergunta. Não, sim. Eu tô mas falando o que eu vejo. Eu não estou sei. falando especificamente deste jogo contra o Mirassol. A propósito, do Mateuzinho a gente espera as piores coisas. Do Félix também. Do Kaká, uma série de Memphis, jogo não. errado. Exato, o Memphis é o craque do time. O craque do time, eu acho ele que- precisa entender o entorno. Olha, o clube está com problemas fora, mudou o treinador. Tudo bem que não sabe, tá eu sobrando. em entendeu? 93, É. eu fui crucificado pela torcida do Palmeiras e pela imprensa, principalmente da Band, os comentaristas daqui, os repórteres também, só o da Atena que não e o Luciano do Vale. Do restante, os caras mataram eu em 93. Teve um pênalti contra o São Paulo, eu bati forte. O Zete foi pau! Tirou. Faltando 2 minutos, o Viola cruzou e eu fiz o gol. Perdemos o título. Quem foi responsabilizado? Eu. Pô, ele bateu o pênalti. Ele errou. Ele deu o gol logo em seguida. E não deixou de correr. Não foi esse gol, ou essa né, que todo mundo tá falando, ou a maioria das pessoas, e tá tudo bem. Não foi isso. Não foi isso que o Corinthians não correu. Não foi isso que o Corinthians foi morto. Não foi isso que o treinador mexeu mal. Tirando ele. Tirando ele. Não foi isso que o Mateuzinho, no primeiro gol, faz assim, ó. Lateral direito. Ô, gente, mostra eu aqui inteiro. Mostra eu inteiro. Pô, o cara vai cruzar a bola. Não sei quem cruzou. Ele cruzou a bola aqui. O que o lateral tem que fazer? Aqui pra cortar. Não, ele fez assim, ó. Passa para trás. Saiu o gol. No segundo gol, ele perde na velocidade, o cara erra o chute, bate no tornozelo dele, encobre o Hugo, sai o gol. O Kaká, no terceiro gol e no segundo. O que o Memphis é tão criticado por causa de um pênalti? É só isso que eu tô Então, mas por tudo isso que você está dizendo, o Memphis tem que entender, pô, uma hora essa defesa... Mas por que o Mateuzinho não tem que entender? Por que o Kaká? Por que Neto. o Dorival Júnior mexeu mal no time e não toma cacete? Neto, craque Neto. Estamos discutindo Craque futebol. Neto. Não, craque Neto. Os craques é que são cobrados. Ninguém espera... Fala o nome do zagueiro que jogou com você. Não é esse que vai ganhar o título, é o Neto. Mas sem Não é o ele- Félix Torres, Mas eu sei, é o sem Memphis, ele não tem entendeu? time, eu. Ok. Então, mas a parte dele, o que se espera é que ele decida os jogos. Enfim, ele fez isso, acho que não vai voltar a fazer. Mas esse não é o momento de correr esse risco. Então vamos lá. Hã? Então É eu o vou que eu perguntar acho, pra hein? vocês então. Tudo bem, eu discordo disso. Sim. Mas é uma opinião. Claro. Eu acho que o goleiro foi muito bem. Eu acho que o goleiro que defendeu. Vamos lá. O menino não fez 2 gols na Taça São Paulo de Futebol Júnior? O Rian não fez? Rio Francisco. Não foi? São Paulo. É Rian, não é Rian? Não é nome? Rian? Não fez 2 gols? Não foi responsável por um monte de gente? Nossa Senhora. Foi ou não foi? Não foi? Vai muito. Eu quero ver ele fazer isso no profissional e errar. Sabe o que a gente vai falar? A gente vai acabar com ele. Ué, mas se ele fez 2 gols lá, ele tá preparado para fazer isso. Sim. Se ele treinou isso, alguém sabe se o Memphis treinou isso durante a semana? A Curitiba. O treinador sabe ou não? Então eu vou fazer mais uma pergunta. Quem que era o batedor de pênaltis contra o Internacional? O Memphis. E quem que veio pedir para bater o pênalti? Yuri Alberto. Se ele tivesse perdido,
nós ia dar pau no Yuri e ia dar pau no Memphis também. Sim. Não ia? E no treinador, E no que treinador não tem que não tem autoridade. autoridade. Então é isso que a gente tem que entender. Eu tô fazendo umas colocações muito mais como ex-jogador do que como comentarista e apresentador. O que pensar? O que tá certo e errado? Não, ele foi lá, ele bateu o pé desse jeito. Não é. Não é. Pra mim não é. Mas pra Marília e pro Quesada é. Posso Marília, depois fazer? Depois eu quero fazer uma pra você. Eu acho que no Lógico. momento, eu acho que por tudo que ele representa pro Corinthians, como você disse, sem ele não tem time, muito menos quando o time reserva ou misto, ou sei lá o que era aquele time que entrou em campo ontem pra jogar, eu acho que ele tem que assumir essa responsabilidade e saber o que significa. Acho que na sequência ele bate o escanteio, que sai o gol, é verdade, mas acho que quando ele perde o pênalti... A responsabilidade do que você tá falando em relação a bater o pênalti? Chutando a bola pro gol, é isso? Não, a responsabilidade de saber a importância desse lance Tá, vamos supor. pro Então, Corinthians. tudo bem. E aí o que eu Mas acho... vamos supor, se ele batesse forte e batesse na trave. É diferente, né? Não é. Sabe por que não é? Não é. Pra mim não é. Pra mim não é. Sabe o que a gente ia falar? Pô, mas ele não treina assim, né? Ele chuta a bola dos lados. Então, mas pelo que o Dorival fala na coletiva, ele não treinou assim. Porque ele fala assim, eu preciso conversar com ele pra saber por que ele bateu assim. É o que fala o Dorival. Mas o Dorival Júnior deu algum treinamento de pênalti? Sei. Alguém sabe? Não, só tô dizendo- não, só tô- nenhum. só tô dizendo Eu que ele duvido que ele tenha dado um treinamento de pênalti pra qualquer jogador do Corinthians. Não, só Eu tô falando dizendo, eu, Não, eu. só tô dizendo que ele falou na coletiva isso. Eu quero conversar com ele pra entender por que ele bateu o pênalti assim. E uma outra coisa que eu acho nesse jogo é que sim, o Corinthians já tinha entrado apático, o Corinthians já não jogava bem, mas o que muda, na minha opinião, ele perder esse pênalti desse jeito, é o moral do time do Mirassol. E também do próprio Não, Walter. mas O time logo em cresce com seguida essa... sai um gol de escanteio que o Kaká faz o gol. Não demora 3, 4 minutos, o Corinthians sai 1-0. Volta pro segundo tempo, numa nhaca desgraçada, sem esquema tático, sem nenhum jogador. Aos 3 minutos de jogo do segundo tempo, o Mirassol só ficou com a bola. Aos 7 só dava Mirassol. Foi por causa do pênalti, se tava ganhando de 1-0. Eu não acho que Essa é minha. Não acho que é por causa do pênalti, Tá. mas acho que o pênalti poderia abrir uma possibilidade para o Corinthians nessa partida que não aconteceu. Tá. E acho que o jeito que o goleiro pega o pênalti, os jogadores reagem a isso, dá ao Mirassol um turbo para jogar mais do que eles já estavam jogando. Acho que o Mirassol foi melhor a partida toda. Godoy, o que você pensa? Eu me manifestei a respeito disso. A discussão toda aumenta e ganha um peso maior porque o Corinthians perdeu o jogo. Se o Corinthians ganha o jogo, passaria batido. Então... Mas você acha que é certo passar batido ou não? Ou o treinador tem que chegar pra ele ganhando o jogo? Por que você bateu o pé daquele jeito lá? Tudo é... Faria isso? Não. Tudo Não. vai ser consequência do... Não faria, mas faria, Godoy? A mesma colocação que você fez ali. Se ele bate com seriedade, vamos dizer que ele foi displicente, irresponsável, Mas ele não foi. inconsequente. Não, vamos dizer, se ele foi irresponsável, tá bom. inconsequente, Tá. desse um chute forte e errasse. Pô, como que um cara com a categoria dele não Isso, bate colocar? isso. Então, toda essa discussão, e classificando ele que ele foi inconsequente, irresponsável, o momento do Corinthians não é pra isso, é porque não entrou e porque o Corinthians perdeu. Porque se ganha o jogo, passa batido. E vou falar, se fosse 3-1, ainda seria mais uma cobrança maior ainda. Pode falar, Quesada, para eu chamar nosso querido Paulo Tarso, direto da Ilha do Retiro. Nós mostramos aí a batida dele no jogo contra a Espanha. Ele bateu com categoria mais forte. E bateu mal. Mas mal. Mas foi mais difícil para o goleiro ter feito aquela defesa do que essa. E um detalhe, você... Sabe contra quem ele bateu? É. Um pênalti importantíssimo contra o próprio Walter. Sim, No Cuiabá, lembra? Cuiabá. Sabe onde ele bateu? Nem no canto. Ano passado, Ele né? bateu forte lá no canto direito. E o Walter vai lá naquele canto. Mas o Walter falou. Isso. Falou que Eu vi. esperava ele chutar lá. lá. Tanto é que o Walter sai pra lá. Isso. 2013, o senhor era o comentarista do jogo da Copa do Brasil com o Luciano do Vale Pois é. transmitindo na nossa gloriosa Band. Eu nem queria lembrar Vocês disso, lembram que que o pesadelo. Pato fez no lance escondido? Pois é. Inclusive o Dida depois falou, Pato, você tá de brincadeira? Porque isso daí você faz esse tipo de brincadeira durante o treino. Num jogo valendo, você corre um risco que você pode colocar tudo a perder. Você lembra o que você disse na época, craque Neto? O que acontece? O time ele perdeu... Mas olha a diferença, né? De um Pato para um Memphis.
no Corinthians. Olha a diferença do Memphis, o que ele já fez. Valia outra coisa o E jogo. valia outra coisa o jogo, era a Copa do Brasil. Então, pior ainda. Não, pior lá com o Ah, Pato. Esse Dia das Mães Tim tá incrível. Só oferta imperdível em toda a linha iPhone 16. Dá até pra criar emoji personalizado, com Apple. Diferente, mas o pior é o Roger Flores contra o Passarella. Também. Isso foi pior. E aí você não pode falar se ele chutou pra fora ou não, se ele teve vontade ou não, porque ninguém bate o pênalti daquele jeito. Ou bate? Não sei. Vamos lá, vamos pra Ilha do Retiro, 4-0 pra equipe do Cruzeiro, é a estreia do Antônio Oliveira. Paulo de Tarso. Agora não vou dormir.